Olá, caro acadêmico, acadêmica! Nessa videoaula, vamos discutir sobre o surgimento da sociologia e a primeira corrente sociológica, que foi o positivismo. Para entendermos a problemática levantada pela sociologia nascente, é importante considerarmos alguns fatores históricos, sociais, teóricos, influências que levaram ao pensamento sociológico e os principais debates, problemas. Para começarmos, é importante destacar as revoluções burguesas, aonde nós encontramos lá no século XVII e XVIII a instauração de uma nova ordem social, promovida pela burguesia. Essa ordem social acaba trazendo discussões sobre o direito privada, liberdade de concorrência, liberdade religiosa, contratual, igualdade perante a lei. E temos a formação de uma classe que com certeza vai ser indispensável para pensarmos posteriormente um outro fator, um outro fato histórico que vai influenciar muito as discussões sociológicas, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela traz todo um contexto de debates, embates sociais durante o século XIX que serão fundamentais para pensarmos a sociologia. Entre essas questões, está no próprio fato que a sociedade do século XIX não necessariamente estava preparada em termos de regulamentação para gerir questões trabalhistas, por exemplo. Nós temos uma indústria nascente que não necessariamente vai ter regras sobre a jornada de trabalho, sobre a possibilidade de direito auxílio maternidade, sobre a possibilidade de não empregar, no caso, mão de obra infantil, ou seja, a segurança no trabalho. São questões que a sociedade não estava preparada. E sem contar que temos também grandes crises sociais, temos um grande êxodo rural, muitas pessoas que procuravam por oportunidade para sobreviver, no caso, buscavam os centros onde estavam essas indústrias. O próprio artesão que acabou falindo, por justamente não conseguir competir com a nova forma de produção, que de fato a indústria nascente ela traz uma grande inovação e uma grande possibilidade, né, em termos de produção para a época. Porém, temos todos esses problemas sociais ao mesmo tempo. E aí surge toda a temática e discussões da sociologia nascente promovidas por Comte. Ou seja, o Comte ele vai estar desafiado dentro da França dele a buscar resolver os problemas sociais. E olha só, aqui está a primeira questão da sociologia nascente: resolver os problemas sociais. E até o nome, positivismo, sugere algo certo, algo que não deixa dúvida. Aqui no caso, o Comte ele recebeu uma grande influência do que chamamos de cientificismo. O cientificismo ele tem como característica a crença absoluta na razão e na ciência. Ou seja, trata-se justamente de uma confiança muito grande. E no caso, trazendo para o campo social, o Comte acreditava que a sociologia seria capaz de resolver os problemas sociais. E olha só, é interessante observarmos que esse entusiasmo, ele dizia, está ligado justamente com a visão de ciência que está atrelada à ciência da natureza. Tanto é que o Comte começa definindo no seu livro Curso de Filosofia Positiva, aonde ele apresenta pela primeira vez o termo sociologia. Ele apresenta a sociologia da mesma forma como uma física social. Ou seja, devemos estudar as leis sociais, as leis que determinam o movimento social. Usamos o termo leis para entender a sociedade, como se fosse a lei da gravidade, por exemplo. Claro que isso é um tanto complicado para a nossa ótica, para o nosso modo de ver na atualidade. Mas aqui existe um grande, de fato, entusiasmo pela ciência nascente e por um modelo de ciência. E detalhe, a ciência que o Comte disse, por isso que é o termo positivo, deveria resolver os problemas sociais, deveria ser algo certo. Então, ou seja, o conhecimento, a maneira de perceber o conhecimento é para que ele tenha um efeito prático. Conhecer para agir, para compreender, para reorganizar, para promover uma reforma do pensamento, uma reforma estrutural da sociedade.
Então, ou seja, temos aqui uma aplicação, uma mentalidade bastante audaciosa para esse contexto. Ou seja, a perspectiva do Comte, ele acaba trazendo esse entusiasmo na ciência. Ele acreditava ao ponto que o desenvolvimento científico seria capaz de melhorar as pessoas, inclusive moralmente. Então, o que para hoje torna-se tanto complicado. Até um contemporâneo dele, no caso do Émile Durkheim, posteriormente vai questionar essa perspectiva. Mas, inicialmente, a visão de Comte traz esse entusiasmo, entusiasmo pela tecnologia. A tecnologia é capaz de melhorar a sociedade. Então, é um termo bastante interessante observarmos. Outra influência que o positivismo sofreu foi o darwinismo social. O darwinismo social, de fato, traz algumas ideias e nos faz lembrar de Charles Darwin. Porém, aqui são as ideias transpostas para a análise social. E o darwinismo social ele traz justamente essa visão de buscar entender a sociedade num processo evolutivo, que sai de um estágio primitivo para um civilizado. Então, ou seja, começamos a trabalhar aqui, o que em termos de sociedade é um tanto complicado falarmos, pois nós falamos de diferentes civilizações. Porém, para a época, vamos falar o quê? De povos mais evoluídos e povos, no caso, primitivos. O que pode justificar, por exemplo, a colonização de outros povos, a escravidão, pois povos primitivos podem ser, no caso, escravizados por povos considerados civilizados. E detalhe, a ideia de civilização estava ligada com uma visão eurocêntrica, ou seja, o europeu no centro. O europeu seria justamente esse referencial de desenvolvimento de civilização, enquanto os povos não estariam incluídos nessa mentalidade. Então, ou seja, esse princípio que segue o darwinismo, bastante questionável, sem dúvida, mas na época influenciou muito a própria visão da sociologia nascente, que deveria promover uma reforma do pensamento. E, inclusive, o Comte, ele chegou a dizer, olha, existe, nesse caso, uma visão de história, ou seja, o pensamento de Comte apresenta uma filosofia da história. Essa filosofia da história atinge o próprio desenvolvimento da sociologia, das ciências e da própria historicidade humana. E, por fim, ou seja, dentro das temáticas de Comte, apresenta-se a sociologia como uma disciplina capaz de desenvolver de resolver as estruturas sociais, de conseguir resolver os problemas da época, uma reforma, como eu dizia, prática das instituições. Ou seja, é uma discussão polêmica, sem dúvida. Ou seja, claro que hoje em dia nós temos perspectivas, sabemos que não é bem assim. Porém, para a época, isso estava muito forte. E o Comte, para isso, ele vai trazer a ideia, olha, existe toda a história humana, existe, e a ciência também, todas as disciplinas, todas as áreas, tem um chamado ritmo. Um ritmo que passa por um desenvolvimento, um progresso do espírito. E esse progresso, ele passa por 3 estágios. Ou seja, o primeiro estágio para ele seria o teológico, o segundo o metafísico, e o estágio mais evoluído, mais civilizado, seria o positivo, aonde prevaleceria a visão da ciência positiva. No caso do estágio teológico, nós teríamos, ao ver do Comte, nós teríamos uma explicação, as explicações seriam baseadas na imaginação, na superstição, ou seja, na crença em seres sobrenaturais, em deuses e assim por diante. E, segundo ele, em termos de poder, de organização social, essa visão contribuiria para justificar o próprio absolutismo, as monarquias, melhor dizendo. Então, ou seja, a forma ligada às monarquias seria justificada por essa mentalidade teológica. Porém, um outro estado, que seria já um estado intermediário, seria o estágio metafísico. Nesse, prevaleceriam explicações mais abstratas, mais filosóficas, onde teríamos discussões ligadas à natureza humana, teríamos justamente a passagem do estágio politeísta para o estágio mais monoteísta. E em termos de organização social, aparece essa esfera de discussão dos filósofos sobre a organização do Estado, do contratualismo. O que é o contratualismo? O contratualismo é a visão que a sociedade é estabelecida através de um contrato social.
Então, ou seja, nesse contexto aparece essa ideia que o Estado é uma criação humana. Só que aí vem uma ideia que justifica filosoficamente esse Estado, que vem essa é a ideia da representação. O que vai entrar na discussão também dessa corrente, da questão do justnaturalismo. Jus, direito, naturalismo, direito natural. Então, ou seja, aqui temos um debate sobre o direito natural, ou seja, o direito por natureza, onde cada um teria esse direito, o que no caso também entraria para um debate filosófico. Então o Estado teria essa perspectiva filosófica. E por fim, o estágio mais evoluído, o estágio em que prevaleceria a explicação científica, seria o estágio positivo. E ao Verdene, esse estágio começou já com outros pensadores, com Bacon no século XVI, XVII, com Galileu, começou com Descartes, começam a trazer justamente a questão do método empírico experimental, começam a pensar um método para a ciência. E para o Verdene, eles seriam os fundadores do positivismo. E quando nós temos o positivismo, propriamente dito, nós temos uma forma de não somente perceber uma experiência isolada, mas sim de uma reorganização da experiência. A experiência seria submetida a esse método e transformada em padrões, em padrões que poderiam ser de fato entendidos, ou seja, entendidos por leis, que determinariam uma certa lógica do comportamento humano, do comportamento social e assim por diante. Então a maneira de analisar os fenômenos seria buscando o que? As leis que o determinam. Da mesma forma, queremos entender a sociedade, vamos buscar entender as leis que determinam os fenômenos sociais. Então, ou seja, passaria a ser por isso. Claro que hoje nós não usamos o termo lei para a sociedade. Outra questão importante a destacar é que nesse cenário, quando falamos do positivismo, muitos termos que são oriundos da ciência da natureza são utilizados dentro do positivismo. Tanto por Comte como por Durkheim, que estudaremos em outra videoaula, eles trabalham com termos ligados a essas áreas. Quando eles falam sobre, por exemplo, família, a célula social da sociedade. Se essa tem um problema de infraestrutura, se a sociedade tem várias famílias com problema de estrutura social, vamos falar que a maneira de falar sobre essas famílias seria o quê? As células doentes da sociedade. Porque nós não vamos usar dessa forma. Então, não são os termos que nós utilizamos. Outra questão muito presente dentro do pensamento de Comte é a ideia da neutralidade científica. Então, ou seja, a ciência, ou o cientista social, ele deve ser totalmente neutro em relação ao seu objeto. Então, ele deve fazer uma análise mais fria da sociedade. E detalhe, aqui no caso, Comte, ele menciona, ou seja, até o lema da ciência, ou seja, no caso ele tem essa questão de você ver, prever, para você resolver os problemas sociais, você tem isso. Então é uma discussão muito presente na perspectiva dele. E no caso da influência dessa perspectiva, nós vamos encontrar, ou seja, vamos buscar que leis sociais vão buscar? Ou seja, para ele, a sociedade é determinada por dois grandes movimentos, o estático e o dinâmico. No estático, prevalece a ideia de controle social. Ou seja, você tem leis. Quais são a função das leis, das normas sociais? Promover o entendimento entre as pessoas, o entendimento mútuo. Ou seja, só há comunicação se as pessoas observarem certas regras que possibilitem essa comunicação. Do contrário, será impossível. Então, no caso, aqui aparece o movimento ligado ao controle social. Então, as leis teriam essa função de promover, no caso, o controle social e, por consequência, a interação. Teriam essa função. Porém, ele percebe, olha, de fato, mesmo sendo controle social, a sociedade também é mudança, é movimento a todo momento. Porém, é indispensável garantir a preservação de determinadas instituições sociais através do controle social. Entre as instituições sociais está a família. Aí a família, é um elemento basilar ao ver dele. Então, ou seja, nesse sentido, a estática social, ela terá como lema, ou seja, já que ela visa o controle social, manter a ordem social, terá como lema
a ordem. Ou seja, tendo disciplina, você vai garantir uma sociedade, vamos usar o termo aqui, bem positivista, mais saudável. Ou seja, mas para isso é necessário manter as instituições sociais. Como vamos fazer isso? Mantendo justamente a célula social, a família, ou seja, mantendo ela justamente bem ordenada. Claro que é um conceito de família que é próprio do século XIX. Ou seja, uma família patriarcal, ou seja, constituída daquela forma. E além disso, ele menciona sobre uma certa religião positiva. Que daqui a pouquinho, o que é essa religião positiva? Essa religião positiva, ela não tem nada a ver com uma crença em um Deus superior, uma divindade. Mas porque para ele essa explicação seria insuficiente, que o método a ser explicado dentro da sociedade positiva é o método científico e não o religioso. Então, nós temos essa questão da religião. Aqui ela aparece, a religião positiva, ela tem uma outra conotação. Ao ver de Comte, a religião positiva, ela deve religar não o homem a Deus, como o termo indica, religião. A religião é religar o homem à sua própria humanidade. E o grande ser seria essa humanidade, promovendo um sentimento de amor à unidade, promovendo isso. Então, ou seja, o movimento da religião positiva é uma instituição para garantir a ordem social, fomentando um outro sentimento que é o sentimento de amor. O sentimento de unidade, de coesão, fazer parte de coesão social, fazendo parte desse. E o positivismo, de fato, ele defende a propriedade privada, assim como os liberais defendiam, porém, com uma ideia de um Estado um tanto mais robusto, um Estado mais forte, ou seja, o Estado deveria ser justamente uma instituição, uma corporação muito mais estruturada, ou seja, com maior poder de domínio nesse sentido, de controle, do que as demais instituições. E nesse sentido, o que serviria as leis? Qual seria a função das leis, do direito? A ideia de controle, a função de controle. E a dinâmica social está ligada ao quê? Ao desenvolvimento, ao progresso, tanto científico como industrial. Então, ao ver de Comte, com ordem, mantendo a ordem, com a disciplina, nós teríamos, por consequência, o desenvolvimento. Mas qual o desenvolvimento que se fala aqui? O desenvolvimento científico, industrial, teríamos esse. Então, nós teremos aqui, como lema da religião positivista, nós teremos como lema do positivismo, melhor dizendo, não só da religião positiva, nós teremos como lema amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Amor por princípio corresponde justamente à religião positiva, ordem corresponde à estática social e progresso por fim, no caso, corresponde à dinâmica social. Essas são, pessoal, algumas das ideias do pensamento de Comte. Podemos observar que justamente todas elas estão ligadas a uma ideia de buscar resolver os problemas sociais da época dele, com muitas influências que tiveram aqui. Podem ser questionáveis? Sim, e isso serve para o nosso debate. Até uma próxima, pessoal!